Todo dia é dia de aprender. Você já se perguntou por que alguns blocos de coroamento são modelados em duas camadas de concreto, formando aqueles degraus? No vídeo de hoje, eu vou te mostrar na prática como modelar um bloco de coroamento no Allplan. E no final, a gente vai transformar esse bloco 3D em um objeto BIM completo. Então, vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao treinamento de blocos. Nesse primeiro vídeo você vai aprender comigo passo a passo para modelar um bloco de coroamento de verdade no Allplan, com todos os quesitos necessários para a execução perfeita em obra. E depois da modelagem, a gente vai transformar esse sólido 3D em um objeto BIM, inserindo informações diretamente no elemento. Eu vou partir do princípio que você já conhece um pouco do software, mas se surgir alguma dúvida mais básica durante esse processo, aqui no nosso canal a gente já tem treinamentos introdutórios do Allplan. Então, vale a pena assistir também. Antes de começar o treinamento, você vai precisar de algumas configurações que eu já deixei prontas. Na descrição desse vídeo tem um link para você baixar um manual ensinando como instalar e configurar o software para acompanhar esse curso. Feito isso, pode abrir o Allplan. Assim que o software abrir, essa janela inicial deve aparecer. Clique em Novo para poder criar um novo projeto, uma nova obra. Eu vou chamar o meu projeto de Treinamento de Blocos. Logo abaixo, se as configurações forem feitas corretamente, vai aparecer o template Treinamento de Blocos. Seleciona ele e clica em Concluir. Feito! Vamos começar então a modelagem. Primeiro, a gente vai na estrutura da construção e vai selecionar os arquivos de desenhos que vão ficar ativos. Para começar, deixe apenas o arquivo de desenho dos blocos em vermelho e o arquivo de desenho dos eixos em amarelo. Isso já organiza o ambiente de trabalho para modelagem. Bora modelar o bloco. Nós vamos usar a ferramenta de caixa, utilizando as teclas de atalho 3BO, 3 de 3D e BO de box. Existem várias formas de modelar uma caixa no Allplan, mas nesse caso eu vou escolher essa quarta opção que aparece na janelinha da ferramenta, porque eu já tenho um eixo de referência. Então primeiro eu clico na interseção entre eixos. Depois, a ferramenta pede um ponto da diagonal do bloco ou então o comprimento da peça. Eu vou entrar diretamente com o valor de 220. Lembrando que o projeto ele está em centímetros. Então, 220, Enter. Na outra direção a mesma coisa, 220 centímetros e Enter. E para a altura, eu vou inserir 75 centímetros e clico em Enter novamente. E pronto. E por que faz sentido um bloco de coroamento em degraus? Essa geometria ajuda os esforços a caminharem melhor do pilar até as estacas, seguindo o modelo de bielas e tiranes. Com isso, as tensões elas ficam bem mais distribuídas, evitando a concentração excessiva em regiões específicas. Além disso, o concreto ele acaba sendo utilizado principalmente onde a estrutura realmente trabalha, reduzindo então os volumes desnecessários sem perder a resistência. Quem já trabalhou com fundações em um projeto real costuma a reconhecer muito bem esse tipo de solução. Vamos para a segunda camada. Eu vou seguir exatamente a mesma lógica da primeira, só que dessa vez, cada lado do bloco vai ter 150 centímetros. Então, antes de continuar, a gente vai trocar a visualização em planta para a isométrica e repara nesse detalhe, porque essa etapa costuma gerar dúvida. Nós queremos modelar essa segunda camada a partir do ponto central do topo do bloco. Então, eu vou clicar em F6 para poder ativar o midpoint e depois disso eu clico em dois pontos de uma diagonal. Por fim, vamos entrar com os valores 150 e Enter e 150 novamente e Enter. Para a altura, 75 centímetros e clico em Enter. E depois ESC para a gente poder sair da ferramenta. Bloco modelado.
Só que nesse momento, as duas camadas ainda estão separadas e nós queremos que elas se tornem um único elemento. Então, nós vamos usar a ferramenta Unir com o atalho BOU, seleciona os elementos e depois clica com o botão direito do mouse para poder confirmar. Prontinho, até aqui tranquilo. Agora vem uma das partes mais importantes da nossa aula. A gente vai utilizar a ferramenta Precast Element, que apesar do nome, o objetivo não é criar um elemento pré-fabricado. Na prática, essa ferramenta ela serve para transformar um sólido 3D em um objeto BIM. Ela vai facilitar muito a inserção de atributos, a organização do modelo e também a criação de um eixo local para a peça. Esse eixo ele vai ajudar bastante no controle da posição, orientação, identificação do elemento dentro do projeto e por aí vai. Então vamos lá! Utiliza o atalho PEE e seleciona o modelo. Na paleta de propriedades, no meu caso, ela vai estar do lado direito da tela, aparecem todas as informações que vão ser inseridas no elemento. Eu vou mostrar cada uma delas para vocês. Vamos começar pela fábrica, então. A fábrica é o conjunto de configurações. Nos treinamentos da BIMworks Brasil, a gente sempre vai utilizar o conjunto BIMworks Brasil. Na sequência, a gente tem a norma. Ela não é um parâmetro muito importante nesse fluxo, então a gente pode selecionar a NBR. Já o tipo de elemento, ele é muito importante. Ele que vai definir quais informações vão alimentar os atributos, como por exemplo, parâmetro de cota. Então, nesse caso, a gente vai selecionar o tipo de elemento bloco de coroamento. O alinhamento ele vai ser responsável por definir os eixos locais do elemento. E é justamente a partir desses eixos locais que o software vai entender o comprimento, largura e altura da peça. Também é ele que vai direcionar automaticamente o texto com a identificação do bloco. Repara que nesse momento os valores de altura e largura eles estão invertidos. Isso significa que a gente vai precisar alterar o eixo local do elemento. Mas antes de fazer isso, deixa eu te mostrar outras configurações da ferramenta. Na função Label, a gente define a posição do texto do bloco e também se ele vai ser mostrado ou não. Logo abaixo, a gente tem as dimensões calculadas. E como eu comentei antes, essas dimensões elas são definidas automaticamente pelo eixo local. Mas se a gente ativar a opção manual, a gente pode inserir os valores manualmente. Na parte de Layers, a gente define a hechura do detalhamento. Existe uma série de materiais disponíveis e cada um deles aplica uma hechura e um layer específico para a estrutura. Nesse caso, eu vou selecionar o concreto em loco 1. Outra configuração muito importante é o Attribute Set Object. É nele que a gente seleciona o conjunto de atributos. Os conjuntos são divididos em categorias, como superestrutura, mesoestrutura, infraestrutura e assim por diante. Como a gente está trabalhando com um bloco, a gente vai selecionar o infraestrutura. Depois disso, a gente tem o Attribute Set Category, que é uma subdivisão ainda mais específica. Dentro de infraestrutura, a gente vai escolher o bloco de fundação. Feito isso, o software já preenche uma série de atributos para a gente, como dimensões, estado da construção, classe do IFC, tudo isso em poucos segundos. Isso funciona muito bem na prática porque acelera bastante a estruturação do modelo BIM. Mesmo com várias informações preenchidas automaticamente, ainda existem atributos que eles vão depender do nosso projeto. Eles precisam ser inseridos pelo engenheiro, como por exemplo, qual é o perfil da seção? Nesse caso, a gente vai utilizar o perfil retangular. No material, a gente vai selecionar o concreto. E na classe de concreto, a gente vai selecionar o C40. E repara nesse detalhe, assim que as informações elas são inseridas no nosso projeto, o código da estrutura já é preenchido automaticamente. Além dos atributos utilizados na exportação de IFC, a gente também tem atributos que são voltados para automatizar o detalhamento da estrutura. Um exemplo é o atributo nome simplificado da estrutura. Ele vai ajudar a gente a preencher automaticamente os títulos dos cortes e das etiquetas do bloco. Então, eu vou escrever do bloco / dos blocos.
Feito! Agora lembra do começo do vídeo, quando eu falei sobre os eixos? Chegou a hora de ajustar isso. Então clique em ESC para poder sair da ferramenta. Depois seleciona o bloco e quando a gente parar o mouse sobre o eixo, aparecem as ferramentas de edição. Vamos da esquerda para a direita. A primeira ferramenta ela vai definir o ponto de referência do eixo. Ela é apenas visual, então não tem impacto prático importante. Já a segunda ferramenta, no Modify Viewing Direction, ela é extremamente importante. Ela que vai definir a posição da etiqueta do elemento. A etiqueta fica transversal ao vetor apontado pela ferramenta. Então, eu vou clicar na quina do bloco, depois de um ponto na direção do eixo Y e em seguida em ESC. Agora a gente vai modificar o Span Direction. É ele que define a altura do elemento. Então seleciona o bloco novamente e abre a paleta de propriedades. E altera o eixo de Span Direction de 100 para 001. Você vai perceber que na maior parte das estruturas, o eixo vermelho da peça ele fica alinhado com o eixo Z global do projeto. E pronto! Agora os valores de altura, largura e comprimento estão corretos. E ao clicar em F2, a gente consegue ver que a etiqueta também está posicionada corretamente. E assim, a gente finaliza a etapa de modelagem de formas do nosso bloco. No próximo vídeo, a gente vai começar a etapa de modelagem de armaduras. Ela pode parecer desafiadora no começo, mas você vai ver como a Plan facilita bastante esse processo. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve aqui no nosso canal para acompanhar os nossos próximos conteúdos. Obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.